Olá, meus irmãos, que o Eterno abençoe a todos grandemente. Eu quero falar hoje aqui um pouco sobre a passagem de Nicodemos, que está em João 3. Eu gostaria de trazer algumas coisas que me chamam muita atenção nessa passagem, que eu tenho certeza que pode somar aí para você que está aqui acompanhando as mensagens do canal Explicando a Nova Aliança. Em João 3 nós temos aqui o diálogo entre o Pai, o Criador, através da vida do Filho, porque o Messias era o Emanuel, Deus conosco, o Pai nele, se comunicando com a terra. Ele se deixava o Pai usar ele. Por isso que ele sempre falava, eu e o Pai somos um. Quando você e o Pai é um, então significa que você vai falar aquilo que o Pai quer que você fala. O sistema idolatra o Filho, mas a glória é do Pai. O próprio Filho, na tentação do deserto, fazendo aqui um parênteses, ele fala que somente ao Eterno, ao Altíssimo, ao Yahweh, ao Criador, nós devemos adorar. A mais ninguém. Mas voltando aqui a essa passagem maravilhosa desse diálogo, que é um divisor de águas para quem entende essa conversa aqui. Porque aqui é uma conversa que o Pai está tendo com um homem que se intitulava guia, líder das pessoas. Ele era alguém que dava aula, que para as pessoas era conhecedor da verdade. O verso primeiro diz que ele era um dos principais dos judeus. Com certeza as pessoas iam até ele para tirar dúvidas, para compreender a verdade. Só que no próprio texto, que eu acho fantásticos os detalhes que tem nesse livro Bíblia, diz que ele foi à noite procurar o Messias. Ele foi à noite. Muitas pessoas dizem que é porque ele tinha vergonha de se expor, de mostrar que ele estava indo atrás do Messias, aquele que para muitos era mais um maluco, que veio como sendo o Messias. E até hoje tem gente que ainda acha que ele até foi um profeta e tudo mais, mas não o veem como o Filho, o primeiro a ser gerado do Espírito, filho da promessa. Não vem desse jeito, até porque muitos nem entendem o que é esse filho da promessa, o que significa, mas ele foi o primeiro nascido como filho da promessa, aquele que não nasceu da escrava, que representa não nascer de ensinamentos humanos, de teorias humanas, porque é isso que significa nascer da escrava, que Paulo fala lá em Gálatas 4, que a Jerusalém terrena ela era uma sombra de Agar, que tinha filhos escravos. Você se lembra que Paulo compara Agar, a mulher que Abraão se envolveu, a escrava, como a Jerusalém terrena, lá em Gálatas 4, não sou eu que estou falando, Paulo fala isso, mostrando o quanto ele compreendeu a mensagem que o pai tentou passar com tudo o que aconteceu com Israel. Ele compreendeu que Agar era uma sombra. O pai estava mostrando que os filhos de escravos nascem a qualquer momento. O que é o filho escravo? Filho nascido do homem, que o homem ensina, que o homem educa, fala vai para cá, vai para lá, através das leis, e esse filho se torna um filho escravo. Só que ele só faz o que manda. Não é esse o filho que o pai quer. O pai até se agrada de suas atitudes, como ele cuidou de Ismael, não deixou que ele fosse abandonado, mas falou, mas não participa do banquete. Não adianta, não come do pão. Vai ser dependente de homens a vida toda. Mas o filho da promessa, esse come do pão, esse come do banquete. Esse se alimenta diretamente do Criador, como o Messias, filho da promessa, nascido do Espírito do Pai. E ele veio para gerar também na humanidade outras pessoas, através da sua mensagem, que pudessem ser gerados pelo Criador do Universo. Uma pena que fecharam a porta do reino e muitos não compreendem isso e ficam escravos de homens até hoje. E se você não vai atrás de homens, eles te chamam de Beuzebu, te chamam de desviado, de tantas coisas, quando na verdade você só está querendo ouvir a voz do Pai. Como Abraão ouviu, como Moisés ouviu, como todos aqueles homens que eles dizem seguir ouviram. E o próprio Filho, cheio da presença do Pai, aquele que mais teve fé que pisou nessa terra, que estava pleno, como João mesmo fala, que todos receberam o Espírito do Criador por medida, mas o Filho não, estava pleno do Pai. E nesse momento Nicodemos foi a ele, à noite, para conversar com ele. Esse à noite representa que Nicodemos estava em trevas, e a gente percebe isso no decorrer da história, que ele fica em choque com a mensagem que o Pai lhe traz. E o que o Pai lhe traz? O Pai lhes mostra o mundo espiritual, como funciona. E ele, por ser carnal, por ter sido ensinado assim,
cego que segue cego, cai em abismo. Lembra como o Messias falou em Mateus 23? Eu por muito tempo achava que esse cair em abismo era ir para o inferno, no futuro, não. O abismo, ali está falando de entendimento, compreensão, não chega na verdade. Quem vai atrás de gente que não tenha compreensão, fica tão sem compreensão quanto a pessoa que ela está seguindo. Assim como aqueles que iam até Nicodemos. Vocês acham que eles saíam das reuniões de Nicodemos iluminados? Ou mais em trevas ainda? Pelo decorrer aqui da história, a gente percebe que eles saíam mais em trevas, no mesmo abismo que Nicodemos estava. Aí olha só, o porquê que Nicodemos procura ele. Porque Nicodemos ficou admirado com os sinais que ele fazia. Então no primeiro verso nós temos ali que Nicodemos, ele era um fariseu, um dos principais judeus, a qual o povo recorria a ele. Mas no verso 2 já mostra que ele estava em trevas, foi à noite procurar o Criador, porque a noite tem essa simbologia das trevas, trevas de entendimento, abismo, lembra que eu falei agora há pouco? Tem uma mensagem aqui no canal que eu falo sobre o dia e a noite. Ouça essa mensagem, ela é profunda para você entender essa questão. Por que que existe o dia, por que que existe a noite? Tudo está aí para a gente enxergar o mundo espiritual, assim como o Messias tentou abrir o entendimento de Nicodemos para enxergar o mundo espiritual através das coisas visíveis. O dia e a noite também não é diferente. Por que que todo dia clareia, todo dia escurece? Tem uma representação que nós precisamos entender. E nesse vídeo que eu tenho no canal Dia e Noite você vai entender claramente. Vou deixar o número dele aqui. É o vídeo de número 17 aqui do canal. Procure e ouça, é muito interessante. Então ele foi à noite por não ter compreensão da verdade. E aqui, já no verso 2, mostra o porquê que ele foi atrás dele. Por causa dos sinais visíveis. Carnal, homem carnal, vai atrás de sinais visíveis. Precisa ver para crer. O que nós temos hoje não são pessoas que precisam ver para crer, como Nicodemos. Não se esqueçam que a besta matou as testemunhas. O que nós temos hoje aí não são as testemunhas, os nascidos do Espírito, mas são, seguidores de Nicodemos. Acredito que não há necessidade de desenhar para conseguir entender isso. O povo de Israel não tinha fé. Em Hebreus, no capítulo 4, Paulo ali fala que o povo de Israel, eles não entraram para o reino, inclusive ali na entrada da terra prometida, é uma sombra de que pouquíssimas pessoas entrariam no reino, porque não uniram a fé ao que ouviram. Lembrando que se você não quer dar crédito que eu estou falando a verdade, mas acredita que Paulo falava a verdade, então leia Hebreus 4. Lá Paulo fala que eles não uniam a fé ao que ouviam, por isso não entraram no reino, não conseguiam entrar. É uma sombra o que aconteceu, assim como Paulo fala em Gálatas 4 que a Jerusalém terrena é uma sombra de Agar, que é filho da escrava, a Jerusalém do alto é sombra de Sara, que só teve filho na vontade do pai, no tempo do pai. Assim também a entrada lá do povo de Israel na terra prometida é uma sombra do povo que entra no reino, que compreende a verdade, é uma sombra. Até hoje, o povo não consegue entender isso, porque está muito bem fermentado. Israel precisava ver para crer. Olha para Nicodemos. Se não ver, acha que é mentira, é louco. Então peça para as pessoas verem o que Paulo falou sobre Gálatas 4 ali, da Jerusalém terrena. Você consegue ver Jerusalém terrena sendo filho da escrava? Um povo que só fazia o bem por causa das leis? E isso é tão verdade que o próprio Messias, naquela parábola do servo inútil, ele chama ali Israel de servo inútil, que é um fato que poucos entendem porque não tem essa compreensão de que Israel terrena é filho da escrava, filho da lei. O Messias chama eles de servo inútil justamente porque só faziam o que mandava, não iam além. E a gente tem na prática isso acontecendo lá, quando o bom samaritano ajuda aquele homem que estava precisando de ajuda. E ali, aqueles que aprenderam a amar o próximo, a fazer o bem, não fizeram por quê? Porque a lei não diz bem assim, não é desse jeito que tem que ajudar as pessoas. Aí o bom samaritano vem e passa por cima da lei. O amor constrange, o amor, ele está acima da lei. Por isso que o Messias mesmo falava, está aqui alguém que é maior do que o sábado, que é maior do que a lei. Por quê? Porque existia amor nele, a presença do Pai. Não há lei para o amor. Não há regras. O amor passa por cima das regras, ele passa por cima de tudo. E ele vai ter a razão, porque o amor é a única coisa que nos liga ao Criador.
É o amor. Paulo fala isso em Coríntios 13, em 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens, todos os idiomas da terra, como eu já falei aqui no canal, que lá ele fala sobre os idiomas, e ainda falasse a língua dos anjos, ainda se eu falasse, significa que ele nunca falou, como tem muitas pessoas que acham que estão falando a língua dos anjos por aí. Paulo mesmo falou, nunca falei, ainda que se eu falasse, mas não tivesse amor, não adiantava nada. Se eu tivesse todo o dinheiro, todo o ouro, toda a prata, não adiantava nada. É o amor que é a chave para se conectar ao Criador. E olha que o Criador falou pela boca do Filho, hein? A lei e os profetas se resumem nisso. Amar ao próximo como a ti mesmo, não fazer para ele o que você não quer para você. Só isso! Mas o povo prefere o quê? A religião. Praticar religião. E não é isso que liga a gente ao Pai. Não é isso. Mas é o amor. Só Ele. Só abrindo um parênteses, já falei sobre o bom samaritano agora há pouco, mas a gente percebe ali no bom samaritano, né, que passou o sacerdote, passou o levita, olha, todo o povo religioso passou. O bom samaritano veio, praticou o amor, foi ele que foi aceito. Então não é a religião, é o amor que nos liga ao Pai. Então vamos lá. Continuando aqui, Nicodemos então procura o Messias, e aí o Messias, né, o Pai, né, o Messias ali como condutor da verdade, a verdade plena, pura, porque não havia contaminação em seu entendimento, por isso o filho da virgem, né? Não teve amantes, não teve estupradores, que também os estupradores da velha aliança, é tudo simbologia das pessoas que são estupradas pelo engano, né? Mas no caso, a gente percebe que o Messias nasceu de uma virgem, não teve nada disso, por isso que conseguia trazer a verdade plena. E a gente vê aqui que o Pai dá alguns exemplos da terra para que Nicodemos entenda o mundo espiritual. E ele não consegue entender. A história fala que ele foi embora, não aceitou isso. Porque tem que ver para crer. Se não tiver o batismo na água, gente, como que eu vou me salvar? Não é assim que os líderes falam? Tem que batizar na água. Era uma prática para Israel que precisava ver para crer, como Nicodemos, que precisava ir lá, né, nessa água e se batizar, porque ele precisava ver para crer. Você vê que o Messias tentou mostrar o reino espiritual e não compreendeu, mas põe um rio ali cheio de água ou uma piscina para ele ser batizado, se ele não iria. Porque tá vendo. Ah, se eu não comer o pão da igreja lá, o pãozinho, o vinhozinho, eu não participei da ceia. Nicodemos, é você, Nicodemos, que precisa ver para crer? Ah, se eu não sair de casa e não for a um templo de pedra lá para cultuar, eu não louvei a Deus, eu não honrei a Deus, né? Isso é Nicodemos. Precisa ver para crer. Só sai de casa para procurar marido quem não está casado, gente. Se você está saindo de casa para ir num local para dizer que está se relacionando com o Criador, eu sinto lhe dizer, você está se relacionando com muitos homens que dizem que conhecem Ele, mas não é Ele. Se utilizam das palavras dele, mas não é Ele. Vão te dar prazer, porque a palavra do Pai dá prazer. Só que não é o prazer pleno, porque não é pura a palavra. Olha os exemplos que o Messias deu para Nicodemos para ele abrir o entendimento. Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino do Pai. Nicodemos já achou que tinha que voltar para o ventre da mãe. Ó, a visão dele, fisicamente. Aí ele quer tirar um sarro com o Messias. Então quer dizer que eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe para nascer de novo, para poder entrar no reino? Ou seja, não compreendeu o que o Messias tentou dizer. Assim também quando você fala para uma pessoa que não precisa comer os pãozinhos da igreja, tomar esse vinhozinho para participar da ceia, ela fala que você é louco, você é blasfemo, tá blasfemando. Não, porque o pão, o próprio Messias falou, eu sou o pão da vida. É a palavra que estava nele, o pão, a verdade, que nós temos que comer. E o vinho é o Espírito Santo do Pai, o Criador, que nós aceitamos em nós e passamos agora a vivermos em novidade de vida, como lá em João 2, que teve ali aquele casamento, onde você vê que o que é usado ali como símbolo do casamento ali? O vinho, a presença do Espírito Santo. Sabe por que a gente não consegue entender as Escrituras? Porque criaram uma trindade na mente das pessoas. E aí quando o Messias fala, eu sou o pão da vida, a gente acha que é ele o pão da vida. O pão da vida é o Pai que estava nele, é o próprio Pai falando. Vinde a mim, todos vós que está cansado. Não é a ele, aquele homem que veio, mas é ao Pai. O Pai é o centro da atenção. Mas conseguiram reverter, camuflar, e as pessoas não entendem isso. Eu sou o pão da vida, é o próprio Pai dizendo, comam de mim que vocês viverão.
E lá na tentação do deserto, o Messias não falou que comia o pão que vinha da boca do Pai? Como ele era o pão? Se ele mesmo fala que comia do pão que vinha da boca do Pai. O pão é o Pai, é a palavra dele que está no nosso entendimento. Que quando a gente crê, como Abraão creu, como Moisés creu, passamos a ser pessoas de fé, que agrada ao Criador, que pratica o que é correto, porque somos guiados pela sua voz, nascido não da Jerusalém terrena, nascido não da religião dos mestres, tutores, rabis, que lucram em cima da verdade e acabam fermentando ela, mas nascido do Espírito, filho da promessa. Então, continuando aqui para não me estender muito, Nicodemos não entende o que era nascer de novo. Nascer de novo é agora compreender a mensagem do Pai espiritualmente. Só faltava isso para ele. Paulo fez isso. Paulo nasceu de novo. Ele olhou para a história de Sara e de Agar e falou: peraí, isso aqui tem uma representação. Sara é os nascidos do Espírito, que nascem pela vontade do Pai, não do homem. Agar, nascido da carne, escravo, só faz o que lhe mandam. Aí Paulo caiu a ficha. Renovou o entendimento. Lembra que Paulo fala: renovai o vosso entendimento. É nascer de novo. Quando você renova o seu entendimento é porque você está nascendo de novo. Um outro exemplo. O povo de Israel passando em terra seca. Lá, na Velha Aliança. Lembra que eles saem do Egito, o Pai abre o mar e eles passam em terra seca? Quantas mensagens que muitos lobos pregam sobre isso, que se o Pai abrir o mar vermelho, ele vai abrir também a porta de emprego, ele vai trazer a pessoa que você ama. É igualzinho aquelas promessas que tem, né, nos postes: trago a pessoa amada em tantos dias. É a mesma coisa, a religião é tudo igual, gente. O templo religioso só muda um pouco a forma, né? Fora do templo religioso, quando a pessoa não gosta do que alguém faz, ela vai lá e faz um trabalho, né? Uma macumba para a pessoa se prejudicar. Na religião, eles oram para a pessoa, né? Ô Pai, toma providência, Senhor. É a mesma coisa, não muda, é tudo igual. Só que a gente vê lá aquele povo passando em terra seca. Quando você renova o seu entendimento, que você nasce de novo, você vê ali que o Pai protege aqueles que se separam desse mundo, que resolvem sair do Egito, que são suas ambições, cobiças, que são seus desejos carnais. Essas pessoas, o Pai separa ela do mar de mortos, que é o mar que se abre para que você agora ande em terra seca, unido ao Pai. Não tem mais uma gota, por isso que o deserto é seco e é uma sombra do povo de Israel lá no deserto. Olha quanto entendimento começa a vir aqui, gente, meu Deus! Por isso que no deserto quase não tem água, porque a água é uma representação do engano. Mas ao mesmo tempo também a água é uma representação da verdade, quando ela é pura, mas quando ela está contaminada, ela é um mar de mortos. Abra seus olhos espirituais e enxergue esses mares, esses rios que estão todos contaminados. Não é água, não era para ser cristalina. Por que está suja? Porque o povo joga sujeira e vai acumulando. Essa sujeira que o povo joga no mar é a mesma coisa que acontece no entendimento da humanidade. A contaminação das religiões é um emaranhado, é a Babilônia, sujeira. Por isso que vem o Messias e fala: pesca esse povo desse mar sujo, porque dentro desse mar ninguém vai encontrar a verdade, e é a palavra pura que pesca as pessoas. Buscarei pescadores de homens, para que essas pessoas possam sair desse mar de mortos, onde só tem podridão, engano, mentira, e vou colocá-los no deserto, que não é deserto de sofrimento, como o sistema fala, que é a prova. Não, o deserto tem a representação do Pai te tirando do mar de mortos e colocando você em um local onde agora você vai poder ouvir a sua voz. Nicodemos então pergunta: como pode eu, já sendo velho, voltar de novo pro ventre da minha mãe? E o Messias fala: em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, da verdade do Pai, da palavra, que é uma representação da água pura, não a água já contaminada, que é esse mar de mortos, que quando fala de mar está falando de entendimento das pessoas que estão já tudo contaminado. A água pura se tornou um poço de podridão, que é a mente da humanidade, tantos enganos. Mas a palavra pura, ela tem poder de limpar tudo isso. Mas quem é que quer deixar o Pai vir com a mangueira e limpar toda essa podridão? A maioria não quer, como Nicodemos aqui não quis. E ele falou: se você não nascer da água, ou seja, da palavra pura, e do Espírito, que vai dar vida agora à mensagem, que vai fazer você acordar, você não vai entrar no reino. Aí o Messias fala para ele: quem é nascido do Espírito, quem é nascido da carne é da carne. Você está admirado que eu estou te falando para você nascer de novo? Aí ele fala:
O vento sopra onde quer e você não o vê, mas você ouve a sua voz. Olha aí, mais um exemplo físico. Ah, mas o vento eu não vejo, mas a gente sente. Olha aí, Nicodemos não compreendeu. Como pode isso? Ué, simples. Você está vendo o vento? Não. Mas você sente ele, não sente? Sinto. Assim é o reino espiritual. Não precisamos ver. Não tem que ir num local para receber o Espírito Santo. Não tem que se reunir para receber, para poder o Pai falar. Não. Ele é como o vento. Ele está em todos os lugares, convencendo as pessoas do seu pecado, do seu juízo. Ninguém vai conseguir controlar o vento, gente. Nunca ninguém conseguirá. Mas na religião eles afirmam que conseguem. Porque eles dizem que tem culto do Espírito Santo de terça-feira. Significa então que de terça-feira, naquele horário, o Espírito Santo está lá. Ou seja, o Messias mesmo falou, é como o vento. Ninguém vê. A gente sente apenas. Mas eles dizem que controla o vento. Só não falam isso. Mas de acordo com o que o Messias ensinou, é isso que eles tentam insinuar quando afirmam que tem culto da busca do Espírito Santo tal dia, em tal horário. E no final o Messias fala, mas você é mestre mesmo? Não entende nada do que eu estou falando? E aí ele pega e fala, não estou entendendo nada. Aí ele fala uma coisa aqui que é muito interessante. No verso 12 ele fala, eu usei exemplos da terra para que você pudesse entender o reino espiritual. E você não creu. Como é que você vai crer se eu te falar das coisas espirituais? Nicodemos era mestre. Tinha seguidores, pessoas que o ouviam, que aprendiam com ele. Essa passagem de João 3, ele está aqui para escancarar para a humanidade que nem todos aqueles que se intitulam mestres, tutores, rabis, pastores, papas, são de fato pessoas que têm verdade. Muitos estão em trevas e apenas vomitando engano naqueles que o seguem. E como eu sempre digo, cego você guia para qualquer lugar. Então, para quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho que você lhe ensinar, ela vai seguir. Porque ela não sabe para onde está indo. É como eu já disse aqui no canal, né? Uma frase que eu vi uma vez que está atrás de um caminhão. Não me siga porque estou perdido. Infelizmente tem muitos que estão perdidos e estão ensinando as pessoas a o seguirem. E é claro, a segunda e maior lição de todas é a questão do reino espiritual, que nós precisamos nascer de novo, renovar o entendimento para compreender. Senão, seremos presas fáceis nas mãos desses homens que utilizam do físico para escravizar as pessoas, não fazem elas renovar o entendimento. Forte abraço a todos.